Olá, eu sou Gustavo, vou estar falando sobre o câncer de próstata, que é o segundo câncer mais frequente entre os homens após os tumores de pele não melanoma. Estima-se que 1 a cada 7 homens será diagnosticado com câncer de próstata ao longo da sua vida e 1 a cada 38 vai morrer por conta dessa doença. O INCA, no ano de 2020, estimou novos casos em cerca de 65.840. A próstata a gente vê então que está muito à frente do segundo colocado, que é cólon em reta, com 20.520, sendo assim uma doença muito importante para a gente estudar. O tipo histológico mais frequente é o adenocarcinoma, 90%, principalmente atingindo a zona periférica da próstata, pode atingir a zona transicional e a zona central também, mas é mais frequente na zona periférica, que é mais externa, né? Aquela parte em rosa aqui, em geral aquilo que a gente sempre fala. A zona periférica, câncer de próstata. Zona de transição, hiperplasia prostática benigna, as patologias mais comuns. Né? Quais são os fatores de risco dessa doença? A idade é um fator muito importante. A gente sabe que com o aumento da idade, quase todos os homens vão chegar, se um homem vivesse até 120 anos, todos eles teriam câncer de próstata provavelmente. Foram feitos estudos em que a análise das próstatas de pacientes que foram necropsiados, morreram de outras causas, a maioria deles tinham câncer de próstata. Então a gente sabe que a idade é um fator muito prevalente. História familiar, observou-se que pacientes que têm um parente de primeiro grau, pai ou irmão, têm 2 vezes mais a chance de ser acometido pela doença, 2 parentes de primeiro grau, 3 vezes mais, 3 parentes 5 vezes mais. Então, essa história familiar é muito importante. A raça negra foi observado que os negros são mais acometidos do que os brancos e amarelos, principalmente nos países em que não há essa miscigenação tão grande como aqui no Brasil. É mais difícil você conseguir analisar isso, né? Mas aqueles países em que há essa separação. Obesidade é um fator que tem se mostrado muito prevalente também, principalmente por conta da dieta rica em gordura. Isso tem levado aos estudos mostrando a prevalência desses fatores. Clinicamente, o câncer de próstata, principalmente na fase inicial, não tem nenhum sintoma, o paciente é assintomático. Quando a doença já é um pouco avançada, localmente avançada, existem alguns sintomas obstrutivos, hematúria, também pode acontecer hemospermia, sintomas a princípio leves, assim, que podem em geral aparecer já na fase mais avançada, como dor óssea, fratura, compressão medular, né? Até para você surgir a hemospermia aqui já está na fase mais avançada, né? Como que é feito o rastreamento? A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda, então, que homens a partir dos 50 anos façam um rastreamento que é o toque retal e o PSA, todo ano. Tá? Se houver fatores de risco, que são antecedentes na família, raça negra, obesidade, a partir dos 45 anos pode-se começar esse rastreio. Tá? E como que é feita a avaliação desse paciente? Principalmente o toque retal, analisando ali consistência tumoral, se tem endurecimento na próstata, tem nodulação, suco, tamanho da próstata, consegue avaliar pelo toque. E o PSA, onde a gente vai estar indicando assim a biópsia de próstata. Então, quais são as indicações formais da biópsia de próstata? Quando tem um toque retal suspeito, ou já que você sente já o toque com nodulação, ou o PSA está alterado, você pode indicar. Não o primeiro PSA, geralmente um primeiro PSA a gente pede o segundo confirmatório, tá? Porque pode o paciente vir com outras causas de aumento de PSA, e então a gente pede a biópsia. Alguns outros exames que vão ajudar, que é a ultrassonografia. Existe a ultrassonografia endorretal, que a gente vê transretal, né? Que você consegue avaliar um pouco melhor a próstata, mas geralmente a gente pede a ultrassom para ver trato urinário superior, se tem alguma coisa concomitante ali, bexiga, mas essa avaliação. Mas da próstata pode-se fazer abdominal ou transretal. A ressonância também é um exame importante para
avaliar, às vezes o paciente tem um estágio mais avançado, você pode fazer um estadiamento, avaliar a extensão extraprostática, então ressonância de pelve para ver. Mas o papel da ressonância tem crescido muito nos pacientes que precisam de rebiópsia. O que é a rebiópsia? O paciente já fez uma biópsia por conta de um aumento de PSA, mas a biópsia deu negativo, não deu câncer. Esse paciente continua o acompanhamento e o PSA vem alto novamente e você faz a nova biópsia. Antes de fazer essa nova biópsia, a ressonância vai ajudar muito para direcionar como que é feito para direcionar para você saber. Existem classificações hoje de PIRADS, como tem na mamografia o BIRADS, existe na ressonância o PIRADS, que é a chance de você ter uma neoplasia através da imagem. E isso vai direcionar uma nova biópsia guiada pela ressonância. A cintilografia também é usada nos pacientes que já têm alguns critérios, por exemplo, um PSA mais avançado, um MOC20, um grau mais avançado de neoplasia. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. O PSA é uma glicoproteína produzida na próstata que faz a liquefação do sêmen. É um marcador específico do parênquima da próstata, mas não é só no câncer de próstata. Então a gente sabe que ele não está aumentado apenas no câncer de próstata. Algumas coisas podem aumentar. Prostatite é o mais comum, paciente que anda de moto, anda de bicicleta muito tempo e fica ali comprimindo, pode aumentar. Instrumentação uretral pode aumentar também. A hiperplasia prostática, umas próstatas aumentadas de tamanho também podem ser um PSA um pouco aumentado. Lembrando que alguns tratamentos que a gente usa para hiperplasia prostática, inibidores da 5-alfa redutase, dutasterida, por exemplo, ela pode, e a finasterida, diminuir o PSA do paciente, lembrar disso também. E o valor normal é de 2,5 a 4. Algumas estratificações a gente pode fazer com o PSA para tentar estimar a possibilidade de câncer. Por exemplo, a densidade do PSA, que é você pegar o valor do PSA total e dividir pelo volume dele, medido pela ultrassonografia, volume da próstata. Então, se dividindo, se der maior que 0,15, tem uma chance maior de ser câncer. A velocidade de crescimento por ano do PSA, se deu mais que 0,75 nanograma por ml, a gente tem uma chance também maior. E essa divisão do PSA total pelo PSA livre, se for menor do que 20%, ela tem uma chance maior de ser neoplasia. Quando é maior que 20%, ela tem uma chance maior, fala mais a favor, de hiperplasia prostática. Outra função do PSA é o acompanhamento do pós-operatório e radioterapia. O paciente que vai tratar, que tem um câncer de próstata, você fez a cirurgia, tem que acompanhar mediante o PSA. Se ele for diminuindo, a tendência é que ele diminua mesmo, e se ele começar a subir novamente, pode se chamar de recidiva bioquímica, que é o aparecimento novamente da doença, e para isso também ele serve, para acompanhar. Aqui no toque a gente está observando, você consegue sentir a consistência da próstata, como é da zona periférica o tumor prevalente, então a gente consegue sentir mais também. A sensibilidade varia de 40% a 80% no toque. Existe uma correlação aqui entre o nível de PSA e o toque retal normal ou alterado, em que quando o nível de PSA é desconhecido e o toque está normal, cerca de 10% aqui a gente consegue identificar isso na biópsia como câncer. Quando o toque está alterado, 40%. Já quando a gente observa um toque alterado e um PSA maior que 10, a chance é 95% de vir câncer na biópsia. Existem alguns estágios do câncer de próstata. O estágio 1 é quando o paciente tem um nódulo, mas ele não é palpável, você no toque às vezes não consegue sentir isso. No estágio 2, você consegue sentir, mas ele é um nódulo que está nos lobos prostáticos ainda, ele não ultrapassa a cápsula. O estágio 3, ele já está ultrapassando a cápsula e pegando as vesículas seminais aqui. E no estágio 4 já tem um acometimento já de órgãos adjacentes, como o reto aqui, a bexiga. A gente observa isso aqui. Então, essa aqui é uma divisão para a gente entender, o T1 não é palpável, o T2 está na próstata, o T3 está extravasando a cápsula prostática, pode acometer a vesícula.
e subdivide em T3A, T3B e aqui o T4 que está em regiões mais adjacentes. T1A, T1B, tudo isso aqui, essa estratificação, toda a divisão, é mais para a questão de tratamento e classificação, que a gente vai ver mais na frente. Como que é feita a biópsia de próstata? O paciente que tem um PSA alterado, toque alterado, a gente vai pedir a biópsia de próstata. O exame é feito através de um ultrassom transretal, né? Você entra com o aparelho aqui, tem uma anestesia, pode ser feita uma anestesia local ou sedação, que acho que é melhor para o paciente uma sedação. Então, quem vai fazer a biópsia vai estar verificando pelo monitor, conforme a visão que ele está tendo, ele vai tem uma pistola que ele acopla aqui, que a agulha vai colher os fragmentos, no mínimo de 12 fragmentos. Geralmente divide-se a próstata aqui em base, parte média e ápice dela. Tira 2 fragmentos da base, 2 fragmentos do médio, 2 fragmentos do ápice, do lado direito e do lado esquerdo, que o paciente geralmente faz em decúbito lateral. Então você consegue girar o ultrassom para um lado e para o outro para conseguir esses fragmentos. Mas é importante dizer que até 30% pode dar falso negativo. Às vezes a biópsia deu negativo e 30% pode ser falso negativo. Por isso que o PSA às vezes continua mantendo alto, esse paciente continua o acompanhamento e na rebiópsia tem o papel da ressonância para a gente avaliar, que ela vai direcionar melhor uma nova biópsia. Esses fragmentos que a gente retira, eles são analisados microscopicamente e de acordo com esse padrão da arquitetura celular, entre mais diferenciado e indiferenciado, existem os graus da escala de Gleason. Conforme a gente vai avaliando, o Gleason 6, por exemplo, ele como que é feito essa classificação? A gente pega do fragmento os 2 mais prevalentes do fragmento. Então, o Gleason 6 tem o 3 mais 3. Por quê? Foi o 3 mais 3 prevalente. O Gleason 7, ele tem 2. Tem o Gleason 7 3 mais 4 e o Gleason 7 4 mais 3. No 3 mais 4 é porque foi mais prevalente o padrão 3. E, em segundo lugar, o padrão 4. Já o Gleason 7 4 mais 3, a gente observa o mais prevalente padrão 4. O Gleason 8, o Gleason 9, o Gleason 10. Aqui a gente vai observando de acordo com o crescimento. Então, os que são 8, 9, 10 são piores, são os estágios piores. Atualmente, a gente usa a escala de ISUP, ISUP 1, 2, 3, 4, que é uma correlação. Por exemplo, o Gleason 7, 3 mais 4 é o ISUP 2, o 7, 3, 4 mais 3 já é ISUP 3. Mas em termos de classificação, por que a gente fala isso? Essa classificação toda vai influenciar no tratamento. Algumas complicações da biópsia. A biópsia é um procedimento que precisa de fazer uma profilaxia com antibiótico, a gente tem que suspender a ESP por possibilidade de sangramento nos pacientes, então tem que ter alguns cuidados. Pode ter hematospermia, que é sangramento no esperma, hematúria, que é sangramento na urina, sangramento retal, febre, bacteremia, podem surgir, e prostatite também. São os principais que a gente observa, fatores que podem ocorrer, de complicações. Então, mediante isso, a gente vai avaliar o paciente entre baixo risco, risco intermediário e alto risco. Essa classificação é tudo em termos para a gente avaliar o tratamento. É o paciente que tem um baixo risco, o PSA é menor do que 10, o Gleason é menor do que 7, ou seja, o Gleason é 6, é o ISUP 1, e é um T1 até todo T2A, na subdivisão. E esse paciente, a gente vai ter algumas formas de tratamento, diferente do outro, que é mais avançado. Então, cintilografia óssea, que é um exemplo aqui do paciente que tem um nível mais avançado de doença. O paciente chega lá para a gente com PSA de 20, você já tem indicação de pedir. Um ISUP maior ou igual a 3, então são pacientes T3, T4, são bem aumentada, a próstata agarrada, ele vai pedir a cintilografia óssea. Uma dor óssea que ele tem, recidiva bioquímica, são aqueles pacientes que, como eu falei, já operaram, já fizeram radioterapia e a doença retornou. Então a cintilografia óssea também é uma ferramenta que a gente tem que usar. Mas, em geral, o tratamento vai depender do estadiamento do paciente e a condição, a expectativa de vida dele. Porque se o paciente tiver, em geral, menos possibilidade de menos de 10 anos de vida, então a gente pensa na forma de tratar ele diferente de um paciente que tem uma expectativa de vida maior, um paciente mais jovem.
Então, quando vamos tratar? Existe um conceito de vigilância ativa, que é contra a watchful wait, que é você apenas observar. Os pacientes que não têm chance de cura, pacientes que não têm expectativa de vida, a gente faz só uma observação. Os pacientes que têm chance de cura e que tenham critérios pré-estabelecidos, como o T1 ou T2A, né, até 6, até Gleason 6, com 3 fragmentos, né, no caso, e cada fragmento desse, menos de 50% de cada fragmento tem acometimento, ou PSA menor do que 10, né, na verdade, e PSA menor que 10, são critérios para se poder fazer a vigilância ativa, né? Então, esse paciente em vigilância ativa, ele pode ser postergado esse tratamento dele. Por que a gente fala isso? Porque observou-se que o paciente que existem vários tipos de câncer de próstata. Existem câncer de próstata indolente, que demora o crescimento para gerar uma certa doença no paciente. Então, alguns pacientes morrem com câncer de próstata e não do câncer de próstata. E por isso foi se estabelecido, em alguns estudos observaram que esses pacientes que estão numa doença muito leve aqui, fase inicial, podem se beneficiar, porque a cirurgia, o tratamento em si, a radioterapia, tem consequências para o paciente. Então, para evitar o overtreating, que eles falam, o supertratamento do paciente, foi feito um protocolo em que pacientes que tenham esses critérios podem se estar acompanhando. Você, depois de um ano, tem que repetir a biópsia para avaliar se o Gleason permanece aquele mesmo, né? Acompanhar com PSA, acompanhar no toque. Então, isso é um acompanhamento. E o paciente também tem que estar ciente disso, se ele quer ou não fazer essa modalidade de tratamento. Às vezes o paciente não consegue, psicologicamente ele não tem estrutura para isso. Então, faz logo a sequência no tratamento mesmo. Mas existe essa possibilidade, e é uma possibilidade em que a vigilância é ativa. O paciente, em qualquer momento, pode mudar para cirurgia, para radioterapia, para tratamento. É diferente do watchful wait, que não tem essa possibilidade. Aqui o paciente só vai acompanhar, né, amenizar qualquer sintoma que venha a surgir. Pode ser que um paciente em vigilância ativa, ao longo da vida dele, no final da vida, ele só possa mudar para watchful wait, não precisa de tratamento também. Mas, em geral, é isso que existem critérios e protocolos para se fazer esse acompanhamento desses pacientes. Como que a gente vai fazer esse tratamento? O tratamento em si ele se baseia nesse tripé, né? Acabar com a doença, manter uma continência urinária e manter uma potência sexual, nessa escala de hierarquia. Primeiro, tratar continência e a potência. Então, algumas modalidades que a gente tem de tratamento é a prostatectomia radical, né? Uma cirurgia que pode ser feita aberta, laparoscópica, e agora tem se feito muita robótica, né? Que a cirurgia em si é uma remoção da próstata que a gente faz aqui, ó, a bexiga, ureter chegando, o esfíncter uretral, que é o colo vesical. Você retira a próstata e faz uma anastomose, essa emenda aqui, uma costura da uretra na bexiga. A gente observa que aqui, ó, os nervos, né, cavernosos foram seccionados aqui nessa reconstrução. Às vezes, quando o tumor é muito inicial, você consegue preservar isso aqui. Isso tem demonstrado muito na cirurgia robótica. Então, ó, a chance de impotência chega quase de 50% a 80%, incontinência de 5% a 20%, sangramentos também são complicações da prostatectomia. A robótica tem surgido com grandes resultados, né? Atualmente consegue preservar melhor a visão que o cirurgião tem, ele consegue ver melhor os nervos, consegue preservar mais, consegue fazer uma cirurgia melhor. Em geral, o que tem se falado principalmente é que os pacientes recuperam a continência, recuperam a potência mais rapidamente do que a cirurgia aberta ou videolaparoscópica, tá? E com tempo cirúrgico, às vezes menor tempo cirúrgico, menor internação, tempo de internação, né? Então a robótica é o futuro, principalmente no controle oncológico, continência, potência, margens negativas e ausências de complicações, né? A pentafecta, que é esses 5
dados que todo tratamento exige, né? Principalmente preza por ele. Tá? Outro tipo de tratamento é a radioterapia. Pode ser feita só radioterapia ou adicionada a hormonioterapia. Rádio e hormônio, né, que é a inibição do eixo, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. A gente sabe que o câncer de próstata ele é hormônio sensível, a próstata em si precisa. Ela gosta de hormônio, principalmente testosterona, né, que a gente falando de hormônio, geralmente é a testosterona, hormônio androgênio. Braquiterapia é uma forma de radioterapia também, que são sementes que são infiltradas na próstata. Todos esses tipos de tratamento têm critérios, né? Castração, que é você fazer uma orquiectomia, você retira o testículo do paciente, inibindo assim a liberação da testosterona, né? E a hormonioterapia, que é também, como eu falei, a medicação que a gente pode fazer. Geralmente faz a castração e a hormonioterapia em pacientes com acometimento linfonodal. A quimioterapia também a gente acrescenta nos pacientes metastáticos. Inclusive a radioterapia, que é a forma de tratamento, paciente deitado aqui, os feixes de colimação, ela pode ser também usada nos pacientes que têm dor, no tratamento refratário à dor pode ajudar na analgesia. E qual é a complicação? Cistite, retite actínica, pode surgir neoplasias secundárias, né? São as complicações que podem surgir aí. Então não é isento de tratamento. Ela pode ser então paliativa, pacientes que têm dor crônica pode ajudar na radioterapia. A braquiterapia, que é você introduzir sementes radioativas de iodo ou paládio, são várias sementes que você coloca, né? No raio-x a gente observa isso. Geralmente tem critérios para isso, uma próstata menor que 50 gramas, não pode ter feito aquela raspagem, a RTU de próstata prévia, tem que ter uma classificação de sintomas urológicos miccionais bem leve, né? Não pode porque contraindicaria o procedimento. E o bloqueio hormonal, a gente sabe que o hipotálamo produz o LHRH, que vai atuar na hipófise, a hipófise vai liberar o LH e o FSH para atuar nos testículos, e os testículos produzindo a testosterona, que vão atuar nas células da próstata. Como que é feito, então? Essa aqui é quase que 90% da testosterona produzida. Os outros hormônios vêm das adrenais, né, os androgênios. Como que a gente pode fazer, então, esse bloqueio hormonal? Pode ser feito em medicações análogas ao LH-RH, pode ser feito com estrogênios, né? A gente observou que estrogênios aumentavam muito o risco cardiovascular, risco de infarto, então não está se usando muito mais. Pode ser feita a orquiectomia, como eu falei, naqueles pacientes, orquiectomia, você já inibe aqui, e pode ser feito também antiandrogênicos, que é você inibe os receptores aqui dos androgênios. Geralmente esse é um bloqueio hormonal, pode se fazer combinando isso também. Né? Pacientes podem fazer orquiectomia, antiandrogênio, pode fazer análogo de LH com antiandrogênio. Então, tudo isso são formas de tratamento mediante a classificação desses pacientes. Tá? Mas são basicamente os tipos de tratamento vão variar de acordo com a classificação, como eu mostrei para vocês. Ser baixo risco, alto risco e graus de tumor. Okay?